Olá, boa noite. Meu nome é Jamile, sou psicóloga, sou agente da Pastoral Familiar e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho de umas reflexões, né? Espero poder contribuir e enriquecer um pouquinho o pensamento de vocês sobre família e o compromisso com a vida. Então, esse é o nosso tema de hoje. É mais uma noite da semana da Pastoral Familiar. Uma semana diferente, né? Que devido à pandemia ela é feita online, mas espero que não seja menos produtiva porque é feita online, né? Então, eu trouxe algum material, vou partilhar com vocês, espero que vocês gostem. Então, aí está, né? O nosso tema de hoje é família e compromisso com a vida. E acho um tema muito rico, muito profundo, né? Como que a gente vai pensar nos dias atuais a família e o compromisso com a vida. Para iniciar a minha fala, eu trouxe o tema, eu quero relembrar, quero rememorar a campanha da Fraternidade de 2020, né? Esse ano foi um ano cheio de tribulações, foi um ano envolvido em muitos acontecimentos, e em sua grande maioria acontecimentos que nos deixaram muito tristes, e talvez esse tema dessa campanha tenha ficado um pouco esquecido, e eu queria retomar um pouquinho o tema da campanha da fraternidade, né? Que é fraternidade, vida, dom e compromisso. E o lema é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse é o nosso norte religioso desse ano. Esse deveria ter sido o nosso norte religioso desse ano. E eu pergunto para vocês, família, que é o compromisso de vida, o quanto vocês experienciaram esse tema e esse lema. E eu trouxe como reflexão para a nossa noite as seguintes questões. Como pensar a família cristã como compromisso com a vida? O que o tema de hoje tem em comum com a campanha da fraternidade? Vamos lá, vamos então refletir junto, né? Quando a gente fala em família cristã, de que família que a gente está falando, né? Quando a gente fala da família cristã, a gente está falando de uma família que se cuida, que se preserva. E aqui eu quero ampliar o conceito de família e acolher todas as famílias multifacetadas, né? Hoje a gente tem uma realidade social onde a família é mãe e filho, pai e filho, segundo as uniões, às vezes são os avós que cuidam dessas crianças, enfim, não importa a configuração que a sua família tenha, mas como vamos pensar nessa família cristã? Nessa família que tem como base o suporte, o apoio, o afeto. Ou nessa família que deveria ter como base os afetos, o suporte, o colo, o aconchego e a simplicidade e a humildade da manjedoura. Será que nós estamos praticando essa simplicidade? Será que nós estamos praticando o compromisso com a vida, né? A gente tem lá o tema da campanha que fala de doação, que fala de compaixão, que fala de altruísmo, né? De zelo pelo outro. E quando a gente pega a nossa sociedade do jeito que está hoje, né? Será que a gente tem de fato cuidado das nossas famílias? Será que a gente tem de fato zelado pelas nossas famílias? Porque a nossa família, ela é a primeira sociedade que a gente tem, né? E são os treinos, e são os encontros nessa pequena família que transbordam os muros da minha casa e vão se encontrar e vão transbordar para o social, para a sociedade. Então, aquilo que eu tenho feito aqui, necessariamente vai repercutir no mundo lá fora. E dentro de uma visão mais ampliada disso, eu não consigo imaginar
a pequena família dissociada da grande sociedade, né? Ou eu chamaria aqui de uma grande família. Então, se a gente voltar lá no nosso tema, fraternidade e vida, dom e compromisso. Fraternidade e vida, dom e compromisso. Eu posso fazer uma analogia com a família e o compromisso com a vida, porque é nesse núcleo familiar que a gente vai construir o sujeito, é nesse núcleo familiar que nós estamos construindo uma vida, né? E como é que está sendo criada essa vida? Que qualidade está sendo dada nessa vida? Eu tenho amado os meus filhos, eu tenho respeitado os meus filhos, eu tenho tido compaixão dos meus filhos, eu tenho aprendido a me amar, eu tenho me cuidado, eu tenho compaixão por mim, e não de uma forma soberba, de uma forma assim, eu preciso e o outro não, mas me pensar num ser existente, atuante, que também precisa de cuidados. Ou eu tenho deixado a rotina, o trabalho, a pandemia, o que quer que seja, consumir a minha presença na minha casa, né? Tenho deixado esse externo ou superficial consumir a minha essência e me transformar num ser que eu não sou. Se eu me transformo num ser produzido pelo social, pelo sistema que gere essa sociedade, logo perco a minha essência. Se eu perco a minha essência, eu não consigo dizer para o meu filho que realmente eu o amo, porque ele não vai crer. Ele não vai conseguir sentir em mim a existência, porque a minha existência vai estar pautada no mundo externo, no mundo das aparências. E quando está pautada no mundo das aparências, eu me perco e eu não sou honesta comigo mesma. E quando eu não sou honesta comigo mesma e quando eu me perco no mundo das vaidades, né, e qualquer que sejam as vaidades, que seja física, que seja financeira, que seja, enfim, todos os tipos de vaidade, eu não consigo me comprometer com a compaixão. Eu não consigo cuidar como, de fato, o meu próximo precisa. O meu próximo, bem próximo, né? No caso aqui da minha família nuclear, da minha primeira sociedade, e o meu próximo da minha grande família, na minha família social. Eu achei esse tema da campanha muito belo e muito pertinente para o momento de hoje, porque eu, como mãe, né, tenho 3 filhos, trabalho fora, trabalho dentro, vejo como é difícil mesmo lidar com essa rotina, como é difícil lidar com a multiplicidade de desejos, vou chamar de tentações que me acometem, né? E, para além disso, temos também passado muitas tribulações, né? Esse ano a gente tem aí a questão da Covid, e que muito me entristeceu durante muito tempo, a gente ter experienciado o preconceito com a Covid, assim, portadores da doença e que já tinham sido curados, queixavam de serem, de enxergarem no outro preconceito para com eles. Isso mostra uma sociedade pouco cuidada, pouco zelada, né? Isso mostra uma sociedade sendo produzida por uma família, né, pelos alicerces, que não tem compromisso com a vida. Porque quando eu crio os meus filhos, né, eu e meu marido, no caso de vocês, né, quando os alicerces, pai, mãe, vovó, enfim, quem está na estrutura, né, e funcionando como pilar dessa família, quando essa pessoa essa pessoa ou essas pessoas não estão compromissadas com a vida, a gente vai produzir pessoas, seres, indivíduos também pouco comprometidos com a vida. E qual é o resultado disso, né? A gente, lamentavelmente, já tem visto o resultado disso. A gente tem visto uma natureza devastada, a gente tem visto a miséria crescente, a gente tem visto a violência crescente, e a gente precisa, nesse momento, ter 2 coisas em mente em relação a isso.
Nós temos gestores que são escolhidos por nós, que são responsáveis pelo gerenciamento disso, né? E esses gestores precisam, sim, tomar posse do seu lugar e da sua obrigação de nos zelar, mas nós temos também, eu, enquanto pessoa, você, enquanto pessoa, responsável pelo gerenciamento do seu pequeno núcleo. E você não pode deixar de pensar que no micro, na situação ali pequena, o responsável somos nós, né? Quem vai produzir essa família comprometida com a vida somos nós. E aí, uma vez eu, né, o meu marido, a minha família, sendo produzida com um comprometimento com a vida, eu posso cobrar de instâncias maiores. Eu tenho o respaldo, eu tenho a integridade, eu tenho a competência e a potência de cobrar de quem está nessa gestão, que inclusive foi eleito por nós, né? Então, quando a gente pensa no compromisso da família com a vida, a gente pensa desde o colo, né? Desde a decisão de ter esse bebê, desde esse ou esses bebês, desde essa produção, dessa evolução, até na composição de um adulto responsável, na composição de um adulto ético, na composição de um adulto que tem compaixão. E eu não consigo imaginar plantar uma coisa e colher outra. Eu não consigo imaginar, né? Para mim fica muito óbvio que a sociedade atual, com as suas tragédias, com seus egoísmos, né, com as suas disparidades, ela tem sido produzida dentro das nossas casas. Não tem outro lugar para isso ser produzido. Então, quando eu trago para vocês que família é um compromisso com a vida, porque nós enquanto pais e mães, né, eu nem vou chamar de pais e mães, porque, como eu disse anteriormente, as famílias hoje são multifacetadas. Então, nós, gestores dessa família, alicerce dessa família, temos que buscar um equilíbrio emocional, uma saúde física e mental, uma saúde de caráter, para então podermos orientar outras pessoas, os nossos filhos, ou aquele por quem eu tenho a tutela, né, neto, sobrinho, afilhado, enfim, enteado, enfim, para que eu possa orientar também os menos favorecidos. E aí os menos favorecidos, aqui eu vou ampliar, não são só os menos favorecidos financeiramente, porque tem muitas pessoas que são abastadas financeiramente, mas são miseráveis de alma. Então, eu acho que a miséria da alma, ela não tem a ver só com padrão social, com quem tem mais ou quem tem menos, né? Podemos ser miseráveis de alma em qualquer setor da instância social, né? Da hierarquia ou de qualquer coisa que seja. Então, hoje eu gostaria muito, assim, eu queria muito trabalhar com vocês essa questão da compaixão, essa questão do compromisso com a vida em sua plenitude, né? A gente tem essa pandemia, né? A Covid está aí, ela é importante, sim, independente de questões políticas, ela é uma doença que, para alguns, passará tranquilamente, superficialmente, e para outros, ela sim se agravará, ela sim causará danos, famílias, sim, são levadas, famílias não, vidas são ceifadas, né, por conta da Covid, de uma doença que é importante, e a gente não pode menosprezar. Fica aqui sei lá, minha opinião, talvez, né? A gente não precisa entrar em paranoia com a Covid, a gente precisa simplesmente tomar dados de realidade em mãos e se cuidar. É um vírus que é de fácil contaminação e é de fácil transmissão, porque ele tem muita durabilidade fora do seu organismo, né? De organismo onde ele manteria o seu ciclo. Então, é fácil se contaminar. Nesse sentido, eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar não só para mim, mas para o outro também. Então, a gente, infelizmente, vê, sim, algumas irresponsabilidades já acontecendo por aí, né?
falta um pouco de paciência para administrar isso, e isso acaba sendo um reflexo de como eu tenho pensado o meu outro, de como eu tenho me preocupado comigo mesma, porque se eu não me cuido, obviamente eu não cuido do outro. Obviamente eu não posso ser inteira com o outro. Então, como aprender a me cuidar, né? Eu estou trazendo aqui o exemplo da Covid, mas eu poderia citar vários outros exemplos, né? A Covid é uma doença que está aqui, estou trazendo a Covid porque ela está muito presente ainda, né? Graças a Deus eu acredito, né? E as estatísticas estão mostrando que a curva tem chegado, a gente já vai passar pela curva, o vírus vai existir eternamente, a vacina, graças a Deus, vai chegar um pouco antes do que se pensava no início da pandemia, né? Nós já estamos aí outubro, enfim, digamos que até meados do ano que vem está tudo muito, muito pronto, muito certo, mas a gente acredita que a vacina chega antes disso, então não é para fazer alarde, é só para trazer, só para fazer uma exemplificação de posturas sociais, de posturas de vida, que às vezes vão impactar em outras vidas, né? Para quem teve entes queridos da família levados pela Covid, vai entender bem o que eu estou dizendo, né? Porque é, sim, uma realidade independente de questões políticas. Então, eu, enquanto cidadã, enquanto cristã, como vou cuidar da minha vida para também poder cuidar da outra vida, das outras vidas, né? Quando a gente viaja de avião, tem uma das instruções de segurança que diz assim: em caso de despressurização das cabines, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças, né? Primeiro coloque em você para depois ajudar crianças, idosos ou quem estiver do seu lado. E eu acho muito interessante essa instrução, porque fala assim: primeiro coloque em você, porque se eu não tiver oxigenada, se eu não tiver alimentada, se eu não tiver nutrida, não poderei ajudar o outro. E aí morre eu e o outro. Então eu preciso me cuidar não de uma forma egóica, egoísta ou egocêntrica, porque tem pessoas que não amadurecem nunca, né? Não de uma forma egoísta, mas de uma forma altruísta. Eu vou me cuidar da melhor forma possível para cuidar do meu outro da melhor forma possível. Isso é amor. Isso chega perto, se a gente for falar aqui dos tipos de amores dentro da religiosidade, principalmente, é o que nós temos mais próximo do amor ágape, né? Então, nós, famílias cristãs, precisamos de treinar um pouco mais esse amor ágape, que é o amor incondicional, que é um amor sem troca, que é um amor pela experiência do divino, que é o amor pela experiência da transcendência. E aí, então, deu para entender que o tema de hoje, ele reforça, né, o tema da campanha da fraternidade. A família cristã precisa zelar pela vida, ela precisa ser continuidade da vida, e da vida em plenitude, da sua saúde física, mental e espiritual, que são instâncias que, quando elas estão interligadas, elas trazem potência para o sujeito, ela traz potência para o indivíduo, e a vida pega um fluxo, né, ela pega um desenrolar de leveza, de paz. E a gente, nesse mundo ansioso, não está acostumado com a paz. Tem gente que acha até estranho quando está em paz, acredita? Tem gente que, quando está em paz, acha que não está bem, porque não se treina mais a paz. A calmaria, o apaziguar, o apacentar. Isso é sabedoria. Às vezes, a gente precisa calar um pouco a voz da ansiedade para ouvir um pouco a nossa mente não consciente, que ela é muito sábia e ela nos conduz para a saúde. Então, diante disso que a gente tem refletido, pensar que a família cristã, ela é dever, ela é local, ela é estar para a vida, ela faz com que ela tenha a responsabilidade de produzir sujeitos éticos, de produzir sujeitos íntegros para que plantemos uma sociedade saudável de união. Não vamos pensar utopicamente na questão de que teremos uma sociedade perfeita.
Nós vamos pensar utopicamente que teremos uma família perfeita. A família, ela é experienciada por conflitos, ela é permeada por conflitos, e é através dos conflitos que a família vai evoluindo, né? Estar em família é tomar decisões, é fazer escolhas. E como eu posso alinhar a minha escolha de ter uma família, de não ter um tempo só para mim, de não ter a minha privacidade em várias instâncias, de talvez financeiramente estar um pouco apertada aqui, arrochada ali, ter que um dinheiro que eu tinha guardado para investir numa coisa, investir em outra por conta dos planos da família, numa sociedade onde me impele ao individualismo, né? Então, como uma família cristã, no mundo de hoje, no mundo ansioso, no mundo do dinamismo, porque a gente também não pode se separar disso, eu acho que tem que estar no desenvolvimento, tem que estar na vida, tem que estar na evolução, a tecnologia é a evolução, um mundo mais agitado talvez seja a evolução, mas como estar nesse contexto, nessa dinâmica, sem perder quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu quero ir. Eu me recordo bem, né, das passagens no Natal, que se reflete a chegada do menino Jesus, né, que vem na manjedoura. E nas homilias que a gente assiste, a gente percebe que essa manjedoura, ela é o sinal da simplicidade, né? Ela é um símbolo da simplicidade, ela é um símbolo da humildade. E como é difícil ser humilde hoje em dia. Como é difícil assumir as nossas fraquezas. Como é difícil assumir que não está bem. Como é difícil assumir que não está contente com algumas coisas. Como é difícil, talvez, ser honesto com a gente mesmo hoje em dia. Porque a gente se perde no meio dessas tentativas de estar sempre adequado, de estar sempre sendo querido por tudo e por todos o tempo inteiro. E isso me tira da minha essência. Eu deixaria como imagem, né, como reflexão, como símbolo da fala que eu tenho para vocês hoje, o retrato da família de Nazaré, né? Eu escolhi essa imagem porque os olhares são muito serenos, né? Eu vejo uma mãe zelosa, é o que eu estou vendo, tá? De repente vocês verão outras coisas, mas eu preciso partilhar com vocês a minha experiência com essa foto. Nessa imagem eu vejo um pai, se a gente for olhar direitinho aqui é um padrasto, né? Porque José não concebeu Jesus, não concebeu não, né? Ele não, Maria era Virgem Maria, Jesus veio de um desejo divino, então o José, ele é um participante ativo nessa família, mas ele não é o pai biológico de Jesus, né? Falávamos há pouco das famílias multifacetadas, mas olha o carinho, olha o cuidado de uma família que sobreviveu em meio a muita simplicidade, a muitos desafios. Imagine quantos conflitos essa família não teve, desde da gravidez de Maria, desde quando Maria se descobre grávida, de uma forma não convencional, e se questiona, e se pergunta, e se assusta, e se amedronta, né? E tem medo do novo, e tem medo do que vai ser, do que está por vir. Tem medo de não ser aceita por José, de não ser aceita pela sociedade. Naquela época, acho que a mulher, ela sofria muitas repreendas, caso não cumprisse as regras, né? Não seguisse o que estava estabelecido. E José, assim, as suas dúvidas, os seus medos, fui traído, não fui traído, assumo essa família, não assumo essa família, tomo a minha missão ou não. Vocês conseguem dimensionar tudo isso naquela época? Então, não foi fácil para a família de Nazaré persistir, prosperar, lutar pela saúde, pela vida. No entanto, eles disseram sim. Disseram sim para a vida. Disseram sim para os desafios que estavam sendo lhe propostos.
E quantas vezes a gente não tem desafios e a gente precisa dizer sim, porque a gente consegue. Então, quando eu digo saúde emocional da família, saúde física da família, eu não estou dizendo que essas famílias não terão conflitos, né? Mas eu gostaria de te perguntar, como você está experienciando a sua família? Como você está enxergando a sua família? O seu olhar para a sua família é esse dessa família de Nazaré? Como que vocês estão olhando? Como que vocês estão olhando para os filhos de vocês? Eles conseguem se ver refletido nesse olhar? Eles conseguem se sentir inseridos na vida de vocês? Eles conseguem perceber que pertencem a vocês? Ou que eles estão mais atrapalhando? Ou que eles só dão trabalho? Ou que eles não são o filho ideal? E daí eu preciso contar um segredo para vocês. Não existe filho ideal. Um filho que procura ser um ideal de seus pais, ele adoece. Porque cada um nasceu para ser do seu jeito. Cada um tem a sua missão a seu modo. Cada um precisa desenvolver-se do jeito que veio para se desenvolver. E aí eu faço um convite, né? Que vocês possam, dessa forma, se amarem, se respeitarem e aceitarem-se de uma forma muito simples, imperfeita e humana. A família cristã é uma família humana. E uma família humana reproduz a vida. Tem compromisso com a vida, porque cuida e zela com compaixão, com carinho, com afeto, com compreensão. Às vezes briga um pouco, porque a gente não é perfeito. Às vezes se desentende um pouco, porque não é perfeito. Mas o objetivo maior está ali estabelecido. O objetivo maior de querer que todos nessa família evoluam, desenvolvam, cresçam e sejam felizes. E nesse sentido, se eu quero que a minha família cresça, evolua e se desenvolva, eu quero que o meu vizinho cresça e se desenvolva, eu quero que a tia que vende a mentirinha aqui em casa cresça e se desenvolva, eu quero ajudar aquela pessoa que tem menos do que eu quero ajudar aquela pessoa que precisa do meu olhar de parceria, de compaixão, não de dó. Não é do olhar de dó que eu estou falando. Porque a gente só tem dó de quem te acha que é incapaz. E todo ser humano tem a sua capacidade. Eu estou falando de um olhar de compaixão. Eu estou falando de um olhar de igual. É olhar para as pessoas sem se sentir melhor do que ninguém. É olhar para aquela pessoa que naquele momento está numa situação pior do que a sua, não só financeiramente, às vezes até espiritualmente, né? Às vezes emocionalmente, por isso às vezes tem comportamentos que a gente rejeitaria, é para olhar para essa pessoa com compaixão e não com dó, porque se você olha com dó, você transforma essa pessoa nessa coisa que você está vendo, e daí ela não sai disso. E a ideia agora é, assim, é transmitir uma energia de evolução para todos. E aí, outra pergunta, né? Quais ações vocês estão tendo agora para honrar com o seu compromisso com a vida? Com a vida ficou junto ali, né? Com a vida. Escrevi errado, esqueci de separar. Mas, enfim, a reflexão continua. Quais ações vocês estão tendo hoje, ou vão passar a ter a partir de hoje, para honrar com o seu compromisso com a vida? Com a sua vida e com a de quem está perto de você. Como eu posso plantar? Como eu posso ser agente de uma boa colheita? Como eu posso semear a vida? Eu fico curiosa para saber quais respostas vocês me dariam. E não me surpreenderia em observar que muitas respostas seriam parecidas. A questão é, o que vocês precisam então para começar a fazer? O que vocês precisam para se libertar e começar a serem agentes ou
permanecerem sendo agentes ou melhorarem as suas ações enquanto agentes de compromisso com a vida. Essa é a minha família, sou apaixonada na minha família, meus filhos são lindos, como vocês podem ver, brincadeiras à parte, gente, eu sou realmente muito orgulhosa da minha família. Óbvio que eu peguei uma foto onde estava todo mundo arrumado, porque aqui tinha muitas fotos, todo mundo muito esquisito, gostaria muito de colocar para vocês verem, porque aquela seria minha família de verdade, mas acho que as crianças vão ficar muito contentes com isso. Então, escolhi essa foto, gosto muito dessa foto, e eu só trouxe essa foto para que vocês entendessem que somos todos iguais, famílias assim, né? Uns vão achar bonitos, outros vão achar feios, uns vão achar com cara de legal, outros vão achar com cara de esquisita, e é isso. E a vida humana é assim, simples assim. Boa, ruim, com conflito ou sem conflito, mas a vida é sempre um dom e sempre vale a pena viver. E sempre vale a pena plantar para colher. E eu estou colhendo os frutos dessa moçada crescida. Acho que são felizes, acho que sim, que são felizes. E desejo de coração que todos vocês possam plantar seres humanos dignos, com compaixão e pertencentes à humanidade também digna e com compaixão. Gratidão a todos, obrigada por tudo. Acabei não deixando o meu contato, mas se precisar é só entrar em contato com a Matriz, eles têm o meu contato. Grande abraço a todos e uma boa noite. Fiquem bem.